Buenas, buenas! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao episódio 52 do podcast da Rede de Empreendedores, um podcast muito especial. Eu quero iniciar este episódio, que é o último episódio da primeira temporada do nosso podcast. Há um ano atrás, nós começávamos esse projeto lindo, que já transformou vidas, famílias e negócios, começando com a minha própria transformação, a minha própria vida, essa é a nossa missão aqui na Rede de Empreendedores. E eu quero agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade, pela saúde que tivemos, saúde espiritual, emocional, mental e física, para cumprirmos com essa programação de toda semana estarmos publicando um episódio, com histórias, com insights, com aprendizados. E quero agradecer muito às pessoas que ajudaram a construir esse podcast. Quero honrar aqui a vida do David Gomes, nosso diretor criativo, que nos ajudou a sonhar, pensar e executar esse projeto ao longo de 2025/26. Também ao nosso diretor técnico, Guilherme Rodrigues, que veio ao longo de todo esse ano, levando para um próximo nível de qualidade na produção desses nossos episódios, e foi maravilhoso, foi muito especial estar construindo junto com vocês esse grande ecossistema de conteúdos, de ativos digitais e de relacionamentos. Aqui nós praticamos o netweaving. Na Rede Empreendedores nós não fazemos networking, nós fazemos netweaving. Nós construímos relações com uma visão de médio, longo prazo. E foi graças ao trabalho de cada um de vocês que, somados aos nossos convidados, que hoje eu trago aqui um convidado muito especial para esse episódio 52, que vai se juntar aos demais 51 convidados, que cada um deles, na sua individualidade, com as suas histórias e experiências, enriqueceram os nossos canais. Aqui, se tu está aqui nessa plataforma assistindo o nosso episódio de hoje, saiba que tem outros 51 episódios com muita coisa boa aí para te se servir aí nesses episódios. E hoje eu recebo aqui o Rafael Gomes Ferreira. Bem-vindo, é uma honra. Muito obrigado, Maurílio. Que honra para mim aqui estar sentado nessa poltrona, nesse lugar que é a tua casa, que muito me alegra, e o que mais me deixa feliz é poder contribuir de alguma maneira. Se alguém que está assistindo aqui puder colher algum insight, algum aprendizado e colocar em prática, cara, já valeu a pena demais aqui. Eu tenho certeza que vai levar muita coisa para a sua vida, para a sua família e para os seus negócios. Eu creio que esse é um momento que Deus proporciona que a gente tenha essa conversa com empreendedores do bem, empresários e líderes que vêm nos honrar também com a sua presença aqui. Eu sei que cada um está num momento de busca de um crescimento pessoal, profissional, e aí o que envolve tudo isso, né? E por algum motivo tu veio parar aqui, e o pessoal vai descobrir por quê, né? Eu quero também agradecer a Oriente Kombucha, que esteve conosco aqui ao longo de uma temporada inteira e foi a nossa patrocinadora, âncora desse programa. E eu sempre faço uma perguntinha pro convidado se ele já tomou ou não tomou kombucha. E eu tenho alguém que nunca tomou kombucha. Eu ainda não tomei. Que coisa linda. E esse privilégio aí. A gente teve aqui no podcast alguns convidados que tomaram pela primeira vez no programa, assim como tu. Legal. Hoje, tu vai ser convidado aqui a dar uma viajada pro Japão. Cara, que massa. Na linha Tropical, que é a garrafinha de plástico, são frutas, polpas de frutas. Na linha Premium, que é da garrafinha de vidro, são blends de chás e especiarias, onde cada um dos sabores tem o nome de um país do Oriente. Esse aqui é o Japão. Aí tem Índia, Madagascar, Egito, tem também a China e
Índia, já tinha falado. São cinco sabores. Esse aqui é o Japão, chá preto, maçã e framboesa. Tem um toque ali de umas outras especiarias, como por exemplo, tem rosa mosqueta, beterraba, amora, mirtilo, sambucus e groselha vermelha. Então é um blend, esse blend vem... Esse aqui eu acho que vem da Espanha. Tem alguns que vêm da Alemanha, outros vêm da Espanha. Olha e feito aqui em Santa Maria. Né? Que orgulho para nossa cidade e que legal, né? Esse empreendedorismo aí. Eu vou te convidar para fazer um brinde. Vamos fazer sim, com certeza. Brindando aqui, estamos representando os outros 51 convidados. Opa! O Guilherme e o David, tá, que trabalharam incansavelmente nessa primeira temporada. E que ninguém vê, né? Ninguém os vê, mas eles suam bastante, né? Suam muito e fazem um trabalho lindo. Isso é maravilhoso. Isso aí, meu então, amigo. gratidão, Um brinde, saúde. Saúde. Rafael que coisa boa. Ferreira Oratória, como tu é mais conhecido, né? Exatamente. O cara da oratória. Né? Mas antes da gente entrar nessa parte profissional, o que tu tem para comentar desse sabor? O que te lembra o quê? Parece com o quê? Kombucha? É bem cítrico, assim. É bem... Cítrico. Leve. Leve. Dá para tomar legal, cara. É mesmo. Sabia que isso era chamado na China antiga de chá da imortalidade. Devido às propriedades probióticas, aos benefícios para o intestino, para a digestão, para a desinflamação, antioxidante, fonte de vitaminas B, D e E. E é uma série, são 7 grandes benefícios, conjuntos de benefícios. Ajuda no emagrecimento porque é de baixa caloria. E é mais leve que uma água com gás, por exemplo. Apesar da bebida ser gasificada, mas ela é mais leve. Mas tem gente que não vai acreditar nisso que tu tá dizendo, sabe por quê? Porque quem tomou kombucha caseira geralmente tem um gosto avinagrado, é agressivo ao paladar. E tu tá me dizendo que é leve, primeira vez que tu tomou, é que esse aqui é muito bom, é diferente. A Oriente Kombucha é diferente. Depois tu vai levar um outro sabor aí para experimentar, para ver se te agrada, e talvez aí abre-se uma oportunidade de consumir. Já me tornei cliente, pô. Que maravilha. Já sou cliente. Onde tu nasceu? Quem são teus pais? Qual é tua origem? Quero saber um pouco da tua família. Conta um pouquinho aí. Eu sou natural de Uruguaiana. Eu nasci em 1983. Nosso conterrâneo, Guilherme. Eu nasci em 83 em Uruguaiana também, tu acredita? É mesmo, cara? Pô, que legal isso aí, hein? Mas só nasceu lá, né? Meu contemporâneo. Eu só nasci. Morei até os 3, 4 anos de idade lá. Eu fiquei lá até os 16 anos de idade. Eu sou filho do Eduardo Graça Ferreira, mais conhecido como Dudu Ferreira, chefe Dudu Ferreira. E a minha mãe é Otília, é empresária. O pai é chefe de cozinha, empresário também, tem casa de eventos, né? Trabalhou 30 anos na gastronomia, continua ainda trabalhando. E a mãe é empresária, tem a empresa dela. E vim de Uruguaiana, assim, de 2 famílias, né, simples, mas que me deram uma base absurda, assim, de educação, de caráter, né? Meus avós também ajudaram muito na criação e tenho muito orgulho disso, né? Estudei escola marista lá em Uruguaiana e depois dos 16 anos eu fui para o mundo. Aí foi que eu comecei a sair da cidade onde eu nasci, porque a minha mãe sempre me dizia: Rafael, vai voar, meu filho, vai encontrar o teu lugar, o teu espaço. E aí eu comecei a buscar assim o meu espaço, né? Onde eu fui a Porto Alegre para estudar para cursinho pré-vestibular. E interessante porque ali, mesmo sendo uma criança e um adolescente tímido, eu queria, de qualquer maneira, escolher a profissão de jornalista. Que tal? Mas eu não pensava assim, Maurílio, em estar na TV, no rádio. Eu imaginava algo assim mais nos bastidores. Algo relacionado à produção, de pautas, de notícias, né? Algo nesse sentido, assim, justamente porque eu tinha essa timidez, que de alguma maneira ela me travou, mas por outro lado não. Né? E essa timidez, ela foi mais como um trampolim, um incentivo, né? Um estímulo para que eu pudesse alcançar
os meus sonhos. E aí foi então que eu descobri no jornalismo a razão, o propósito de ajudar outras pessoas a ficarem bem informadas das notícias. Foi aí que eu comecei a descobrir esse propósito. Então, contei aqui a minha origem, como que eu, né, o que eu escolhi e tu fez essa escolha com que idade? Com 16 anos? Antes dos 16? Com 12 ou 13 anos ali, eu já... Por que eu escolhi, né? Uma outra razão, assim, porque eu tinha uma leitura muito boa. A minha mãe sempre me incentivou a leitura. E eu tinha uma escrita muito boa. Então, a minha redação era sempre uma das melhores da minha aula ou da escola. E sempre tirava notas boas em português, literatura, redação. Por exemplo, no vestibular, eu quase gabaritei, quase tirei 10 lá, 9 e 8 na redação, né? Por exemplo, na Federal. Qual a profissão da tua mãe? A minha mãe é empresária, ela é formada em administração de empresas. Administração de empresas. Eu sempre acredito a minha querida, amada mãe, que é professora de letras, a paixão pela educação e pelos livros. E aí te ouvindo falar do quanto a leitura te impulsionou para a tua carreira e também para o teu propósito de vida, fica um estímulo aí para ti que é pai, né? Para ti que pode estimular a leitura. Eu acabei fazendo isso com as minhas filhas. Tu tem filhos? Tenho 2 filhos, um de 7, outro de 4, e eu já estimulo desde o início a leitura. O Theo, que é o mais velho, está no início da alfabetização, né? O João ainda não, mas eu leio histórias muitas vezes antes de dormir, ou em algum momento que a gente, né, tem essa conexão, porque eu entendo que a leitura, é através da leitura que eu também consegui destravar na comunicação, consegui me relacionar com pessoas. Sempre no colégio, ninguém queria ler. A professora, quem é que vai ler o parágrafo? E eu mesmo, tímido, cara, eu levantava a mão, professora. Era a única coisa que fazia eu levantar a mão para falar em público, cara. Era através da leitura. Através da leitura. E ali eu começava a ler, e eu via que outros colegas liam muito mal. E eu assim, essa galera aí não lê em casa, essa galera não estuda. Perfeito. E a minha mãe comprava muito gibi, muita revistinha, assinava Nosso Amiguinho na época, te lembra? Sim. Tinha os gibis do Zé Carioca, Sim. Tio Patinhas e uma série de coisas. Tu chegou a pegar aquela época da coleção Vagalume, aqueles livros chegavam também, pra ti? Também, mas na verdade... Robinson Crusoe e coisas do tipo? Tinha na escola. Tu tinha na escola? Tinha acesso à escola e eu lia. Era o que eu me lembro dessa época. Eu tive, essa semana agora que passou, eu tive uma grata surpresa. Na verdade, não vou nem surpresa, tive um presente. A minha filha, com 17 anos, ela terminou agora o ensino médio, ela tirou 980 na redação do Enem. Entendeu? Pô, que legal. E aí, eu pensando assim, não foi uma surpresa, né? Não foi uma surpresa, mas foi um impacto, assim, porque tu vê assim, 980 na primeira, logo terminando. E aí, só que tu olha no quarto dela, o que tem exposto lá no quarto dela é uma mini biblioteca de livros. Entendeu? Ela lê muito desde da infância. Cara, e aí é algo assim que eu tô dando ênfase, porque assim, às vezes o filho está o tempo todo no celular, está o tempo todo na internet, está o tempo todo fazendo outras coisas, né? E a leitura é algo que pode alavancar o teu filho para resultados extraordinários. E saber equilibrar isso também, né? Porque no celular tu também tem a leitura, tudo bem, mas saber equilibrar, a gente sabe que a tela em excesso ela causa grandes prejuízos para a criança, né? Mas saber equilibrar. A leitura é importante, mas saber equilibrar a tela do livro, né? Então, a questão do livro sempre foi importante, incentivo meus filhos e foi o que me ajudou a me tornar jornalista reconhecido dentro do Grupo RBS, que me ajudou a também outras coisas que eu fiz na minha vida que foram muito legais, foram experiências, como por exemplo, eu não tinha te contado isso, eu vou te contar agora aqui para quem está assistindo. Eu também já fui narrador de competição de kart, eu já fui locutor de wheeling, que são manobras radicais em cima de motos. Sabe aquelas motos que passam no Círculo do Fogo? Sim, eu nunca derrapam, faz o zerinho. Já teve aqui jockey. Eu descobri jockey aqui, mas narrador de wheeling. Narrador de wheeling, locutor, né? Locutor de prova, não é prova de wheeling, é de show mesmo. É um show pirotécnico, é um show, né? Onde reúne várias pessoas na rua. Normalmente as prefeituras contratam esses shows ou empresas. E eu lembro que em Passo Fundo, né, onde eu estudei, onde eu fiz toda a minha formação acadêmica,
durante 8, 9 anos lá em Passo Fundo. Tu se formou em quê? Eu me formei em radialismo e televisão. Era a única faculdade que tinha, Maurílio, na UPF em Passo Fundo. Radialismo e televisão. Não existia outra no Rio Grande do Sul. Em que ano tu se formou? Me formei em 2005. E aí eu já comecei o jornalismo. 22 aninhos, se formou novinho. Cara, 22. Me formei e em seguida, vou começar o jornalismo. Porque na época, quando eu fui bater na porta do Grupo RBS, o pessoal falou, tu é formado em quê? Eu sou formado em radialismo. Ah, não, mas tem que ser jornalismo. Digo, mas peraí, eu estudei 4 anos na minha faculdade para me dizer agora que eu não posso trabalhar, né, no veículo. E era um sonho de qualquer pessoa, né, pelo menos na nossa época. E foi onde eu entrei na faculdade novo, na universidade, e fiz mais 2 anos e meio para concluir o jornalismo, porque muitas cadeiras eram cadeiras assim, muito semelhantes, né, ao radialismo. Então eu aproveitei muita cadeira, em 2 anos e meio eu me formei. Então eu fiquei na universidade praticamente... deu quase 7 anos, né, como acadêmico. Assim. Então, me formei nessas 2 graduações que me ajudaram bastante a executar, né, a profissão de jornalista. Que tal? Já tem livro publicado? Ainda não. Ainda não, então está feito agora oficialmente o convite para tu publicar teu livro pela editora da Rede Empreendedores. Nós não publicamos quaisquer autores, nós publicamos aqueles autores com quem a gente faz netweaving. Temos 16 autores publicados, aí temos 16 livros publicados. Legal, ajudamos mais de 50 autores a publicarem seus livros. Parte deles publicaram conosco. Né? Então fica aqui o convite para tu publicar conosco. É um sonho meu, porque a gente sempre fala, né, aquele ditado antigo que tem que plantar uma árvore, tem que ter filho, tem que escrever um livro. Eu tô só pelo escrever o livro, cara. Então tá perto. A gente tem essa semana que passou aí, quem está assistindo agora deve estar vendo aí um momento que a gente está finalizando a publicação de alguns livros. A gente está finalizando a publicação do livro do Jair Wolters, que é nosso presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, aqui um dos convidados aqui do podcast. Que legal. Ele está publicando o livro dele. Ele escreveu o livro dele em 90 dias. 90 dias, numa estratégia que combina algumas metodologias. Uma delas é a clareza do propósito. Começa com a clareza do propósito. Ele esclareceu o propósito dele e viu que um livro tinha conexão com o legado que ele queria deixar no mundo. Então isso impulsionou ele a utilizar algum tempo do dia e da semana dele para ir construindo um livro que, com a ajuda da inteligência artificial, com a ajuda da nossa metodologia da Escola do Autor, facilitou, está concluindo agora. E aí tem alguns dos nossos membros aqui que estão publicando o livro, e o teu livro pode ser um livro especial. Nós vamos trabalhar bem esse projeto aí. Maravilha. Com certeza. Maravilha. Então, me conta a tua história na TV. Porque tu tem uma história na TV, né? Tem uma história de 15 anos na TV. No rádio e na TV. No rádio e na TV. No rádio, eu comecei pela Rádio Irapuru, em Passo Fundo, num estágio voluntário dentro da universidade. O Irapuru AM. É uma rádio que existe ainda. Na época, era uma das mais ouvidas no interior do estado. Eu lembro que tinham pesquisas lá que era Gaúcha em primeiro, Guaíba em segundo e depois o Irapuru, que era a primeira do interior do estado, a mais ouvida, né? Que tal? E era um estágio voluntário que eu comecei lá na rádio e foi muito legal, porque primeiro que era só domingo, né? E aquilo, acadêmico, morando sozinho, longe da família, vou ter que trabalhar domingo, né? E eu digo, não, cara, eu vou nesse estágio voluntário e fui. Era um programa de rádio que falava sobre os problemas ou as soluções para os bairros da cidade. Então o nome do programa era Onde Você Mora. E eu fazia unidade móvel, comecei na produção, depois eu fiz unidade móvel, entrevistava presidente de bairro, né? E tinham lá as demandas dos bairros, né? E tinha também a questão com a prefeitura, né? A gente ouvia os dois lados e tal. Então, esse foi um caminho, assim, foi isso em que ano, mais ou menos? Foi em 2001. Logo que eu entrei na faculdade, eu cheguei e conversei com o diretor. Já foi estagiar. Eu falei assim, diretor, eu sou Rafael, vim de Uruguaiana, eu quero saber isso no primeiro semestre, qual é o estágio que a faculdade vai me proporcionar aqui? Que coisa linda. Disse, olha,
que eu não tenho agora, assim, pra ti que tá começando agora é mais difícil. Tu vai conseguir lá no 3º semestre. Mas agora, o que eu teria é um programa. Ele meio que fez um desleixo, assim. Tem um programa ali, um estágio voluntário, a gente não paga nada, mas se tu quiser aprender, de repente, todos os domingos, se tu tiver tempo aí e tal, mas é agora, cara. Eu quero quando é que eu começo? Não, beleza. Aí entrou em contato, já comecei a fazer parte, fiquei 1 ano, e depois eu já consegui um estágio remunerado dentro da universidade, na rádio da universidade, né? Onde a gente enviava os boletins de notícias para as rádios da região de Passo Fundo. Então foi ali que eu comecei o primeiro passo. E na televisão veio em seguida. Se em 2001 eu comecei na rádio, final ali no último semestre de 2002 eu fiz um teste para a TV da universidade, que é a UPF TV. Sim. E nesse teste eu passei, né, para minha surpresa, assim, porque foi bastante concorrido, todo mundo queria, né, entrar na TV da universidade. E ali eu comecei na produção do telejornal. Que legal. Então, sabe, uma coisa foi puxando a outra, muito por eu querer também, né? Muito de eu me indignar, assim, cara, eu quero, eu preciso, eu vou. Enquanto isso, os meus colegas, assim, né, naquela velocidade, deixa para depois, quando eu me formar. Uhum. E aí, quando eu entrei na TV, e eu fiz o estágio, eu vou te dizer assim, 4 meses, 5 meses depois, surgiu uma vaga num programa da TV, um programa esportivo da TV. Porque a apresentadora saiu e aí olharam para mim e disse, quem sabe o Rafael, né, é homem, gosta de esportes e tal, quem sabe, né? Chegou o diretor para mim, Rafael, vamos ali entrar no estúdio, vamos fazer um teste contigo. Eu tinha 20 anos. Vamos fazer um teste contigo para ver se tu tem condições de assumir o programa de esportes. E eu fui lá, cara. Cheguei, aí eu li o teleprompter, né? Eu não fiz nenhuma leitura prévia. Ele simplesmente me jogou para dentro do estúdio e disse, cara, vai lá e fala do teu jeito, da tua maneira e depois a gente conversa. Eu fiquei durante 20 minutos no estúdio com 2 cinegrafistas me ajudando. Eu tinha que ler um teleprompter do qual eu não tinha lido ainda os scripts do programa, não sabia o que ia do programa. Eles pegaram scripts de programas velhos. E para te resumir, eu saí do estúdio, eu vi que eu errei algumas coisas lá e tal. E eu assim, cara, acho que não é para mim, talvez não vai acontecer e tal. Eu saí bem cabisbaixo, assim. E aí eu me encontrei com o diretor ali no corredor e ele disse, tu começa na semana que vem. Tu vai treinar no espelho de casa, começa a treinar no espelho de casa que semana que vem tu começa. E o programa era ao vivo. Maravilha. 20 anos de idade, um programa ao vivo. Então, quando eu falo nos meus treinamentos de oratória que se comunicar não é isso que vendem na internet, que se comunicar é tu encontrar a tua autenticidade, e muito mais do que isso, é tu praticar. É comunicando. Como é que tu destrava? Falando, se comunicando. Ninguém nasce sabendo falar, se comunicar ou dando palestra. A gente aprende. Como é que a gente aprende? Executando, cara. Indo para frente de uma câmera, senão tu nunca vai aprender a falar em público. Então foi assim que eu aprendi. Eu não precisei fazer técnicas de dicção, trava-línguas, técnicas mentais de qualquer coisa. Não, e respeito todas as técnicas. Agora, o que me fez realmente ter esse passo de assumir um programa de esportes com 20 anos de idade foi a minha coragem, apesar do medo. Que maravilha. E vou te dizer que eu te conheci alguns anos depois. Eu lembro do primeiro contato que tu fez, e até esses dias eu revisitava as nossas mensagens pelo WhatsApp. E aí eu lembro quando tu veio de Santa Cruz para cá, né? Eu estava na RBS em Santa Cruz. E tu veio para Santa Maria. Eu vim para Santa Maria. E se a gente for pegar, até eu posso não acertar o ano, depois eu posso ver certinho. Mas se não me engano 2017 ou 18. 17 ou 18. 17 ou 18. O mesmo Rafael que teve aquela atitude de coragem lá em Passo Fundo, foi o mesmo Rafael que chegou aqui em Santa Maria com essas mesmas atitudes de coragem. E eu lembro que tu foi um dos que me procurou, assim como eu lembro de alguns movimentos teus, não é por acaso que hoje tu é uma das maiores autoridades no teu segmento, aqui na região, fruto dessa atitude. Na rede aqui a gente tem algumas frases que se tornam bordões na comunidade. Uma delas vem da programação neurolinguística que diz o seguinte: o aprender está no fazer.
certo? Não tem como tu aprender sem fazer. O aprender está no fazer. Aí tem um outro bordão que é a repetição é a mãe da aprendizagem. Exatamente. Né? E aí, para fechar esses bordões, tem é a prática que profissionaliza. E eu tenho um curso nosso que eu sempre faço a pessoa repetir várias vezes. Para quê? Para que ela não perca de vista essa declaração. É a prática que profissionaliza, é a prática que profissionaliza, é a prática que profissionaliza. Ela não leva à perfeição. A gente não pode pensar que a prática leva à perfeição. O perfeito não existe. Caraca, o que a gente tem que fazer para você que está assistindo aqui achar que, eu não estou pronto, eu não estou no meu momento, eu não sei se eu sou bom o suficiente, né? Todas aquelas crenças assim que limitam o potencial da gente. Sim. Então, puxa vida, né? Agora, conta um pouquinho pra gente das tuas experiências na TV. E como é que tu entrou no grupo RBS TV? Como é que foi tua experiência lá? Porque na tua área e na área do jornalismo, na área da comunicação, trabalhar no grupo RBS TV no Rio Grande do Sul é o maior grupo de comunicação, né? Sim, a maior afiliada da Rede Globo e o maior grupo de comunicação hoje do Rio Grande do Sul. E tu ficou quanto tempo lá? Conta um pouquinho da tua trajetória lá. Eu entrei na RBS por Alegrete. Surgiu uma vaga em Uruguaiana lá. Uruguaiana disse, precisa de um repórter em Alegrete. E eu tinha um conhecido que, por um acaso, ele estava gerenciando o jornalismo em Uruguaiana. E eu tinha deixado o currículo para ele lá. Eu disse, olha, o Cristiano dos Santos, né? Já falecido, infelizmente, mas um grande cara, uma pessoa do bem, assim. E eu disse, olha, Cristiano, a gente se conhece lá de Passo Fundo, então eu estou morando agora em Uruguaiana e eu quero te deixar o meu currículo aqui, se por um acaso tiver uma vaga. E quando surgiu, essa vaga surgiu 7 meses depois. E aí ele fez alguns testes lá, entrevistou e eu acabei entrando por Alegrete. Alegrete era sucursal de Uruguaiana na época, né? Eu estou falando isso em 2010. Em agosto de 2010 eu ingressei na RBS TV pela sucursal Alegrete. E lá eu era repórter e cinegrafista, então eu fazia as duas coisas. Eu pegava o carro, eu ia para as estâncias, eu ia para localidades do interior. Tinha que colocar a câmera e ficar aqui falando. Eu tinha que colocar no tripé, e não tinha ninguém. As câmeras aqui tem tripé, eu tinha que me enquadrar e tinha que fazer tudo. Eu era o técnico, como é que era repórter. O retorno? Tinha uma telinha de retorno para ti. Aí eu virava, tinha um visor, né? O viewfinder que a gente chama, né? Virava para mim aqui e eu me olhava para me enquadrar. Era o jeito que eu arranjava para poder, né, gravar as minhas reportagens. Tinha que se virar. E eu tinha que me virar. Eu tinha um carro, um microfone e uma câmera. E um notebook para passar as imagens para dentro do notebook e levar para Uruguaiana lá via internet. Então era assim que funcionava. Ou eu tinha uma fita da câmera que eu enviava por ônibus para Uruguaiana. Que tal, né? Não, porque a internet em 2010 era... tinha internet, mas era muito pesado o material, né? Levava muito tempo para chegar lá, né? Mas assim, foi assim que eu entrei na RBS, por Alegrete. Fiquei 2 anos lá, fiz várias coberturas e, ao final, eu fui transferido para Uruguaiana. Mas tem um caso muito legal de Alegrete, que é uma cidade que eu tenho um carinho muito grande. Lá, eu recebi uma grande honraria. Eu me tornei, através da Câmara de Vereadores, teve uma honraria que se chama, né, que é o Cidadão Alegretense. Que tal? Eu ganhei. Tu é cidadão honorário? Eu sou cidadão honorário de Alegrete. Né? Apesar de nascer em Uruguaiana, que, né, a história conta que são cidades meio que rivais, aquela coisa toda, né? Mas eu tenho um carinho muito grande por Alegrete e lá, né, pelos relevantes serviços prestados à comunidade. Que coisa linda. Puxa, eu só fiz o meu trabalho. E tu desse período lá no Alegrete, tem alguma matéria, alguma cobertura, alguma coisa que te marcou assim? Tipo, isso aqui foi muito legal, isso aqui eu sempre me lembro. Tem algo que tu te recorde de lá? Tem várias, mas dá para citar... Bom, a questão das enchentes, que foi muito ruim, né? Teve um período bem ruim ali de enchentes. Tem o FIPAM, que é o maior campeonato, né, de futebol lá da cidade, que reúne países vizinhos. Sim. Mas talvez uma curiosidade assim, que eu poderia citar seria... Eu estava na estrada, indo fazer uma reportagem, eu encontrei um ciclista no acostamento, perto da Polícia Rodoviária Federal ali de Alegrete. E era um ciclista com uma mochila, com bandeira e tal.
E eu, caraca, mas o que esse cara tá fazendo, né? Eu vou parar para perguntar quem ele é, de onde ele vem e para onde ele vai. Eu parei ali, digo, tudo bom? Eu sou o Rafael da RBS, me identifiquei. E ele se identificou e disse, olha, eu saí lá de São Paulo, eu sou nordestino, mas saí de São Paulo, estou andando de bicicleta e eu quero alcançar um sonho de ir pro Chile. Que tal, cara? Tipo, cara, mas quanto tempo tu tá na estrada? E aí foi, né? Pergunta vai, pergunta vem. Ele não tinha celular, Maurílio. Ele não tinha celular, não tinha nem como me comunicar com ele. Bom, resumo. Eu entrevistei ele ali, fiz todas as perguntas que eu poderia e eu combinei com ele. Eu digo, tu vai para onde? A próxima cidade? Olha, ele falou, eu vou para Uruguaiana. E de Uruguaiana eu vou atravessar a ponte e vou para o Chile. Eu digo, então faz o seguinte. Lá de Uruguaiana, tu vai me ligar de um orelhão e tu vai me ligar a cobrar. E quando tu me ligar, a gente vai combinar porque vai ter um cinegrafista lá que vai fazer a gravação de você atravessando a ponte. Ah, combinado. E eu digo, cara, será que esse cara vai me ligar? Tu entrevistou ele com câmera, com tudo? Entrevistei, tudo certinho, gravei a entrevista. Que legal, tudo certo. cara. E aí, cara, ele chegou em Uruguaiana 2 dias depois. Tá. Levou 2 dias para ir de bicicleta. Ele vai parando em posto, vai dormindo, aquela coisa toda, né? E a Alegrete é longe do Uruguaiana, né? Cara, pô, é 140 quilômetros. 140 quilômetros. Para andar de bicicleta a 30 por hora ali, sei lá, 20 por 30 por hora. E pesada a bicicleta, né? Então ele chegou lá e me ligou. E para mim é surpresa, será que o cara vai me ligar, né? O cara me ligou. Eu digo, pô, tudo bom. Não vou lembrar o nome dele. Ele me ligou assim, tô aqui. Hoje eu já quero sair, já quero atravessar a ponte. Eu peguei o carro, fui para Uruguaiana. Lá me encontrei com o cinegrafista, a gente foi lá e gravou. E essa reportagem, a gente conseguiu oferecer ela para o Jornal do Almoço do Estado. Que coisa linda, cara. A Cristina Rasolin chamou a matéria, né? Coisa linda. E a gente fez uma reportagem de alguém que cruzou por Alegrete. Que, cara, eu estava indo para uma reportagem, enxerguei o cara no acostamento, tive a curiosidade e fechamos uma matéria e foi sucesso na época lá, né? A Cristina adorou, né? E, enfim, e a gente encerrou uma reportagem. Eu digo, cara, qual é a música que tem a ver com a tua vida? Foi uma coisa bem sentimental, emocional, assim. E aí ele puxou uma música sertaneja, assim, do Chitãozinho Chororó, algo assim, né? E foi muito legal, sabe? Uma história de vida, né? De superação e de realizações de sonhos. Então, essa foi uma reportagem que marcou bastante, porque ela foi pro Estado e foi algo curioso também. E ela tá nas redes, tá no YouTube, tá em algum lugar? Ela provavelmente esteja disponível, assim, ainda, mas se não tá, no meu Facebook eu coloquei o link lá. Não sei se ainda o link tá no ar, mas... Enfim, né? Que coisa linda, mano. Que coisa linda. Né? E aí, depois do Alegrete, foi para onde? De Alegrete eu fui para Santa Cruz. Aí surgiu uma vaga lá em Santa Cruz e o diretor de Porto Alegre, na época ali, o Norton, lembrou de mim, porque eu incomodava ele. Norton, eu quero sair de Uruguaiana, eu quero ir para outra cidade, eu quero trabalhar com esportes, é uma coisa que eu gosto. E aí eu tinha Pelotas, tinha Santa Cruz, tinha Passo Fundo. E aí quando surgiu a vaga em Santa Cruz... foi quando eu fui para lá, né? Inclusive o Manhago também participou dessa decisão. Eu devo muito ao Gustavo Manhago, né? Narrador hoje da Gaúcha, né? Funcionário do Grupo RBS. Tenho um carinho imenso por ele, que também apostou. Não, o Rafael, eu acredito que é um cara que pode, né, suprir a nossa necessidade em Santa Cruz e tal. Então, sou muito grato ao Norton Capio e ao Manhago. E lá em Santa Cruz eu fiquei de 2014 até 2017, foram praticamente 3 anos e meio, à frente do esporte, onde eu fui o repórter principal daquela região, né, onde fiz coberturas esportivas de futebol, Lajeado, Santa Cruz, Guarani de Venâncio Aires ali também, né, tinha cobertura. Então, na época eu tinha um bloco só para mim, só falando de esportes, né? Hoje não tem mais, mas na época eram 2 blocos do Jornal do Almoço com notícias gerais e um bloco somente do esporte. Então eu acredito que dos momentos mais felizes que eu já tive foi o auge da minha carreira em Santa Cruz, porque foi a partir dali que eu também consegui fazer transmissões esportivas pelo Sport TV, pelo Premier, então eu apareci mais, né? Foi um momento assim que realmente assim marcou muito a minha vida. Inclusive tem um dos momentos que mais me marcou em transmissões esportivas, né? Eu não lembro se eu te contei isso ou não, mas vou contar aqui, porque eu tenho certeza que esse momento muita gente sabe, muita gente viu isso no ar, que é a entrevista com o D'Alessandro.
Eu fiz uma entrevista com o D'Alessandro em Lajeado, na final da Recopa Gaúcha, entre Inter e Lajadense, Que tal? 2015, fevereiro de 2015. Onde o Inter perdeu o jogo, o tempo normal foi empate, foi para os pênaltis, o D'Alessandro errou o pênalti, e eu estava transmitindo pelo Sport TV, se eu não me engano. Era no Sport TV e o Ramiro Rushi era o narrador. Quando o Ramiro me chamou, terminou o jogo, o Lajadense campeão, sai o capitão D'Alessandro, bravo, só que eu não vi ele. Eu estava indo entrevistar o Alex, que era meio de campo do Inter na época. E sai por trás do Alex e do D'Alessandro. E essa entrevista ficou famosa, agora tu já vai entender. Quando o D'Alessandro sai, eu pergunto para ele. E era minha estreia no Sport TV, tá? Eu também estava um pouco nervoso. E eu faço a pergunta pro D'Alessandro. Mas uma pergunta assim muito simples, do tipo assim: e aí, D'Alessandro, o que dá para falar dessa derrota aí, né? Essa perda do título. E ele saiu bravo, assim: o que foi, cara? O que foi? E eu: o que dá para falar? Aí eu repeti a pergunta, né? Eu poderia falar: não, o que foi, cara? Nós perdimos. E eu digo: bom, né? Ou eu encerro a entrevista aqui, ou eu vou adiante. E tentei fazer uma pergunta para ele, mas uma pergunta que não foi muito bem elaborada. E ele entendeu de uma outra maneira. Eu perguntei para ele: aonde? Né? Se ele falou perdeu, eu digo, aonde? Né? O que eu quis dizer? Em que momento do jogo Internacional perdeu a oportunidade de ser campeão? Era essa a ideia. Mas eu acho que ele fez uma outra leitura e ficou bravo comigo e perguntou: tu não viu o jogo, cara? Tu não viu o jogo? Tenho certeza que a maioria que está assistindo aqui virou meme. Virou meme no WhatsApp, tá lá no YouTube, entendeu? Tá no meio de as entrevistas mais bizarras do futebol. Eu tô lá, cara. Eu tô lá, tem uma sequência de entrevistas, eu tô lá. Mas eu apareço de lado, assim, eu não apareço de frente, né? Ninguém me reconhece na rua. Foi uma entrevista muito de lado, assim, né? Tu não viu o jogo, cara? Deu vontade de perguntar pra ele: olha, cara, eu vi o jogo, só não te vi em campo, cara. Tu sabe? Mas não posso fazer isso, né, Maria? Não. Aí, o que foi que eu profissional. fiz? Eu fui profissional, tive um emocional equilibrado ali. E aí eu mudei a pergunta pra ele. Mudou. E eu mudei, eu disse: olha, e na hora da cobrança ali, né? Vi que você errou, como é que foi? Explica mais pra nós. E aí ele respondeu a pergunta. Mas ele voltou a me debochar e perguntou de novo: mas tu viu o jogo, né, cara? Tu viu o jogo? Digo: cara, não vou levar esse desaforo pra casa. Puxei o microfone pra mim e disse: tá aí, Ramiro, tá aí, D'Alessandro, saindo bravo como sempre, né? Quando ele olhou pra mim assim e disse: eu não sei o que ele falou, eu só vi que ele me apontava o dedo assim, ó. Tu vai ver, como se dizia: eu vou te pegar lá fora, né? Mas não foi isso, né? Eu não posso dizer porque... Mas ele saiu muito bravo. Que legal. E aquilo marcou também, foi um dos momentos marcantes da minha carreira, porque eu saí muito chateado, eu não sabia se o meu desempenho tinha sido bom ou ruim, mas eu fui tranquilizado pelo diretor-geral da RBS TV, que era o César Freitas, natural de Santa Maria, né, do qual eu tenho um carinho muito grande também. Ele chegou para mim, conversou comigo por telefone e disse: olha, Rafael, eu assisti ontem o jogo e vi que teve essa situação com o D'Alessandro, tu pode ficar tranquilo, tu fez a tua parte, tu fez as perguntas, tu não rebateu ele, tu não foi agressivo ou grosseiro com ele, então fica tranquilo, tá? Ele tá no direito dele como jogador, ficar bravo e tal, né? Ainda bem que não deu nenhum problema maior do que isso, né? Um confronto, uma briga, algo assim. Então ele me tranquilizou e eu tenho esse carinho dele, né? Que legal. E a gente se encontrou há pouco aí, fomos 2 palestrantes de um evento em Uruguaiana, e a gente se encontrou, a gente relembrou isso, e no palco ele falou: é o Rafael aqui do D'Alessandro. Foi muito legal. Então, assim, não tem quem não conheça. Assim, quem conhece futebol, quem é colorado ou gremista, sabe dessa entrevista que eu tô falando aqui. Que legal, que maravilha. E aí, como que fechou esse ciclo RBS e começa o teu novo ciclo profissional aí na tua carreira? Fechou porque eu queria mais, assim, eu queria saber até onde eu poderia chegar como jornalista. E aí, em 2016, eu fiz a formação em coaching, e onde me abriu assim, muita coisa, né, da minha vida, da minha carreira, vida pessoal e profissional, onde eu fiz muitas perguntas para mim mesmo, assim, sabe? Muita reflexão. E através disso, eu conversei com a direção da TV local ali de Santa Cruz e também de Porto Alegre,
manifestando meu interesse de ir para Porto Alegre e ser um repórter, por exemplo, do Globo Esporte, né? Esse era um sonho meu. Inclusive, eu fiz uma amizade com o Paulo Brito, na época que era narrador. Sim. E o Paulo Brito gostaria muito que eu fosse, na época, o segundo narrador dele. Ele chegou a conversar comigo, a gente fez amizade, disse, Rafael, eu acho que tu tem potencial para ser o meu segundo narrador. O que tu acha? Pô, legal, cara. Né? Legal, vamos lá, vamos ver como é que a gente faz isso, né? E ali 2, 3 meses depois ele acabou saindo do grupo RBS, né? Mas como é que eu vim parar na oratória? Foi quando eu decidi que, através dessa conversa com a direção, eles disseram, olha, Rafael, você pode vir daqui 1 ano para Porto Alegre, você tem potencial, né? Claro que tem outros também que estão em Pelotas, Passo Fundo, outras cidades, que também estão aí querendo, né? Mas a gente vê potencial e Tito pode vir para cá. Aí a gente foi conversando mais também sobre algumas questões mais financeiras daqui e dali, né? E eu pensei que ir para Porto Alegre não era o momento, né? A questão financeira pesou muito nessa hora e também eu fiz uma escolha. Eu queria formar uma família. Isso eu acho que foi o que mais pesou. Eu gostei de formar uma família e a minha namorada na época, que hoje é minha atual esposa, ela não poderia ir junto comigo a Santa Cruz ou a Porto Alegre. Ela tinha já o escritório dela aqui, né? Ela já trabalhava aqui, né, como arquiteta em Santa Maria e a gente teve que tomar uma decisão. Ou eu viria para Santa Maria ou ela não poderia me acompanhar. Então foi uma decisão difícil, porque não foi só a parte financeira, né? Não era tão assim, atraente, né? A questão financeira. E aí eu pensei e digo, olha, foi o seguinte, então eu não quero mais a RBS TV, quero formar minha família, e eu tinha um propósito ali, porque tem uma coisa que eu acabei esquecendo de contar rapidamente. Ainda nesse ano de 2016, eu tive a ideia de abrir turmas de oratória. Aí que tá, quase esqueci desse detalhe. Eu abri uma turma de oratória com a CDL de Santa Cruz, tá? E aí a gente lotou a primeira turma, a gente lotou a segunda turma, e aí eu comecei a descobrir o quanto eu poderia ajudar outras pessoas que tinham dificuldade de se comunicar. Aliado com essa questão de que não valia financeiramente a pena ir a Porto Alegre, né, para ser repórter do Globo Esporte, e também porque a minha namorada, que eu queria formar família com ela, não poderia vir para Santa Cruz. Então foi aí que eu mudei o meu propósito de vida. Digo, quem sabe então, se eu for dar aula de oratória em Santa Maria? Se eu vou dar aula aqui, dou lá, tá tudo certo. E aí eu vim em 2017 para cá, né? E desde então eu estou aqui em Santa Maria, né? Vivendo do desenvolvimento humano, de ajudar as pessoas a se comunicar melhor, apesar, e mesmo que eu tenha sido um adolescente, por exemplo, que tenha sido tímido, mas eu levo a minha mensagem para as pessoas, que você pode se comunicar em público apesar da sua timidez, você pode falar em público apesar do seu medo, apesar dos seus bloqueios, e tá tudo bem. De 2016 para cá, então, tu se tornou um empresário. Sim. E lá se vão 8, 9 anos. 9 anos. E nesse meio tempo eu já abri uma construtora da minha família com meu sogro, minha esposa, né? A gente teve construtora aqui, né? Agora eu não estou mais. Então, nesse meio tempo acabou acontecendo muita coisa. A gente abriu imobiliária, construtora, né? Enfim, e aí até agora, agora sim, agora eu tenho a minha empresa mesmo, né? De verdade, para tocar o meu negócio, tanto ajudando as empresas, né? Quanto também no digital. Tá, então agora vamos entrar nessa o Rafael empreendedor, né? Vem de uma família de empreendedores, né? Tanto teu pai quanto tua mãe. Exato. Né? Esteve empreendendo na comunicação dentro de veículos, né? Porque se a gente for analisar o próprio o trabalho de jornalista, de repórter, tem um dinamismo, né? E tu acaba tá encontrando soluções. E aí eu te ouvindo falar sobre o período em que tu era o cinegrafista, eu repórter, imagino ali quanta solução tu tinha que criar, e o empreendedor, ele
encontra soluções, né? E eu tinha que criar as pautas também, né? Não tinha ninguém para criar pauta para mim. Eu tinha que ir atrás da notícia. Tinha que ir atrás da notícia, né? Isso é algo muito, muito dinâmico. Mas vamos pegar quais foram os maiores desafios que tu enfrentou aí para transicionar esse Rafael que era colaborador de veículos de comunicação para o Rafael empreendedor que passou a ter a sua própria empresa de treinamento, mentoria, consultoria. Quais foram os desafios? O primeiro desafio que eu enfrentei foi como é que eu vou abrir a minha empresa de treinamentos aqui em Santa Maria. O que eu fiz? Eu vou me juntar a alguém que já tem uma empresa e fazer uma parceria. E aí eu comecei com a geração F5 do Fábio de Oliveira, que hoje é um grande amigo meu. Infelizmente não está mais em Santa Maria, a empresa dele hoje já está em Canoas, né, onde ele reside lá com a família, mas ele atende todo o Brasil através da consultoria que ele presta. Então a gente fez uma parceria ali, a gente desenvolveu cursos de oratória, formamos várias turmas aqui na cidade. A gente fez turmas lá no Tecnoparque, né, outras aqui no centro da cidade, enfim. E aí foi quando eu estava, né, já começando a dar os primeiros passos aí, empreendendo em termos de parceria, não tinha o meu CNPJ ainda. Tu não tinha CNPJ? Eu ainda não tinha, eu era só parceiro do Fábio, né? A gente utilizava o CNPJ dele. Sim. E foi quando o meu sogro me pediu um socorro, uma ajuda. Rafael, eu vou abrir uma imobiliária, vamos trabalhar junto? E aí foi uma decisão difícil. Pô, mas recém eu estou agora fazendo uma parceria. Né? Vamos ver, seu Lauro, o que eu posso te ajudar? Aí eu fui ajudando ele assim, em algumas coisas que eu sabia e tal, né? De maneira assim, não todos os dias, mas eu continuava com meus treinamentos. Até que então a empresa tomou forma e ele partiu para uma construtora. Ele deixou a imobiliária existiu só para fazer vendas exclusivas de um empreendimento aqui na cidade. Sim. Né? Alavancou a empresa com essas vendas e ele entendeu que poderia abrir uma construtora, mas para isso ele ia precisar de braço. Ele, 30 anos de Banco do Brasil, né, com uma expertise absurda assim, de questão financeira e tudo mais. A minha esposa, né, utilizando o seu conhecimento de arquitetura. Né? Eu, com meu conhecimento de comunicação e também já estudando marketing na época, né, consegui ajudar. Né? E nós tivemos um sócio que foi engenheiro, né? Além do meu cunhado também, que é da parte financeira. Então, a gente uniu esses esforços e eu fui empreender no ramo da construção civil. E eu fiquei 7 anos como diretor de marketing e vendas da construtora. Só que nesse tempo de 7 anos como diretor de marketing e vendas, eu nunca deixei de atender pessoas que queriam destravar o medo de falar em público. Eu trabalhava com mentorias online, às vezes eu montava um curso ali no Itaimbé ou em alguns lugares aqui da cidade. Claro que de forma mais paliativa, assim, mais pontual, né? Não era assim. E foi durante 7 anos. E aí eu resolvi, olha, eu acho que aqui na empresa o meu tempo, né, eu senti que o meu tempo já tinha esgotado e dentro de mim assim pulsava algo diferente do tipo, Rafael, vai lá, volta pro teu propósito. Isso foi em que ano? Foi agora há pouco, isso foi 2024 ali, 24. Né? Comecei a já fazer essa transição de 2024 para 2025. E foi então que realmente eu comecei a empreender, a voltar, antes de empreender, né? Mas em primeiro lugar o propósito, né? Pô, que propósito que eu tenho, né? O que eu quero realmente? Transformar o que nas pessoas? Como é que eu quero ajudar elas? Então, e hoje como é que tu declara o teu propósito? Se eu te pergunto qual é o teu propósito, como é que tu... O meu propósito eu posso dizer em uma frase, que é ajudar as pessoas a transformar o seu medo em autoconfiança, para se comunicar de uma forma leve, uma forma autêntica, sem precisar ser forçado, sem precisar ser o blogueiro da rede social, sem precisar ser o extraordinário palestrante, apenas sendo você mesmo. Maravilha. Lindo propósito, lindo propósito. Com certeza aqui tem gente que tá ouvindo e quer se conectar com alguém que tem esse propósito tão especial.
E para mim é muito legal porque eu já tive muitos resultados assim muito legais, assim, sabe? Pessoas que vieram para mim depois de palestras, pô, Rafael, valeu muito a pena a tua palestra, eu aprendi muito, mas eu quero mais, eu quero uma mentoria contigo. Rafael, quando é que tu vai abrir outro curso? Então, nesse tempo, assim, eu ajudei várias pessoas e também algumas empresas, né, a destravar as vendas, a destravar a sua relação com o cliente, né, num atendimento de suporte, seja nas vendas, vendendo um produto ou vendendo um serviço. E eu comecei a ver o quanto isso fazia diferença. Com o meu conhecimento, com aquilo que eu também tinha estudado muito, né? Eu não peguei só o meu conhecimento. Eu estou sempre estudando, né, Maurílio? A gente tem essa coisa de sempre estar atualizado, né? Tanto é que eu uso a minha pulseira aqui, uma pulseira de borracha normal, ela diz que nunca pare de aprender. Tá escrito aqui comigo para eu nunca esquecer, cara. Nunca pare de aprender. Então, eu nunca parei de aprender. Eu sempre estou em constante movimento, estudando, vendo, participando de eventos, ou adquirindo cursos, ou até grupos de mentorias, né, online ou presencial, para que eu consiga pegar algum conhecimento a mais e ajudar mais pessoas, né? Então, eu gosto de ajudar as pessoas porque eu entendo que cada pessoa é diferente. Eu não tenho como aplicar uma mesma técnica numa pessoa e achar que aquilo vai ser replicável. O mesmo resultado. Quando eu trabalho com mentoria individual, sim, são dores diferentes, são necessidades diferentes. Então tem gente que aqui em Santa Maria, por exemplo, eu posso falar que eu já treinei o professor Luciano Schuch, que é um grande amigo, né, que eu tenho. Já treinei ele, já foi reitor da universidade agora há pouco tempo. E ele veio com algo que ele gostaria muito de melhorar. Enfim, então é diferente do que ele gostaria de melhorar para por exemplo, um líder, né, que me procurou, uma líder de uma grande empresa em Santa Cruz. Ela veio para melhorar a liderança dela, mas antes de melhorar a liderança dela, tinha que melhorar a comunicação dela. Que é uma competência fundamental do líder. Não, é obrigatória. Né? Eu te perguntei quais eram os desafios. Aí tu disse primeiro abrir a tua empresa, começar a tua empresa. Mas que outros desafios tu enfrentou como empresário para chegar aqui nesse momento que tu está hoje? Eu acho que outros desafios também, a gente olha também para a concorrência, né? Já quem que já está dando curso de oratória, e aí vem aquelas perguntas, pô, será que eu tenho condições? Será que eu não tenho? Pô, tem gente que tem mais experiência do que eu. Então é um desafio também de você destravar essas crenças. São desafios de quem abre uma empresa, de ter os custos que tem, né? Tributações, uma série de coisas. De trabalhar sozinho é muito difícil, né? Então, um grande desafio Rafael, será que tu vai conseguir escalar o teu negócio sendo só tu? É difícil, é desafiador. Então, eu precisei conhecer mais pessoas, eu precisei entender de outras áreas do conhecimento, como marketing, como vendas. Quer dizer, a comunicação eu já tinha. Eu já tenho a comunicação, mas eu precisava mais. Marketing, vendas, liderança e outras áreas do conhecimento, inteligência emocional. Então, tudo isso eu precisei aprender. Aprender a questões sobre contabilidade, né, sobre finanças. Então, é um desafio, né? Você tem que saber um pouco de tudo, né, Maurílio? Porque senão o teu negócio não anda. Se você não entender um pouco de como que funciona um funil de vendas de marketing, como que funciona uma abordagem, uma prospecção, como que você quebra uma objeção de um cliente, né? Como que você emite uma nota, como que você, sabe? São coisas que parecem simples, mas se você não tiver um pouco desse aprendizado, né, dessas várias áreas do conhecimento, fica mais difícil de você empreender. Né? Você tem que saber os desafios que você vai enfrentar, né? E de abrir talvez um outro braço da tua empresa. Né? Então a minha empresa ela tem ela é uma empresa B2B, mas eu também tenho o braço no digital. Que atende o cliente final. Claro, e que também ela está começando a escalar agora. O digital, eu já venho estudando ele, mas botando em prática mesmo, agora, de 1 ano, 2 anos para cá, né, que eu venho desenvolvendo conteúdos no digital. Mas são desafios, né? Você tem que gravar vídeos todos os dias, né? Você tem que manter a sua audiência conectada, né? Nos stories, planejar os seus vídeos na rede social, ou seja,
é rede social, é filhos em casa, é colégio, né, da gurizada, é a esposa. É uma série de fatores que a gente tem. Isso que tu relata como desafios, né, com certeza se assemelha e conecta com muitos dos desafios que vários empreendedores passaram, alguns talvez estejam até passando, dependendo do momento que está. Né? Tu agora, desde a tua decisão de empreender na área da comunicação, da oratória, do treinamento e desenvolvimento, né? Que é um segmento extremamente dinâmico, se não tiver disposto a nunca parar de aprender, fica para trás. Né? Fica para trás. Tem uma pergunta que eu sempre faço aqui para os nossos convidados, tá? que eu quero compartilhar contigo essa pergunta. Né? Quais foram os teus 3 maiores erros que tu cometeu como empresário, como empreendedor? Né? Que eu creio que aí nesses maiores erros também vêm grandes aprendizados. Tá? E sei que 3 são poucos, né? Porque em 7 anos dá para errar algumas vezes. Errei, claro. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo desenvolver esses 3 aqui, tá? Quando eu comecei a empreender no ramo da construção civil, eu não estava preparado, né? Mas também foi um aprendizado de que se eu levasse um tempo para me preparar, para conhecer, eu nunca ia abrir a construtora. Né? Pode ter sido um erro, mas também pode ter sido um acerto. Mas eu fundei junto com a minha família a empresa, comecei a cuidar de várias áreas da empresa, mesmo sem conhecimento. E talvez eu deveria ter focado um pouquinho mais naquela área que eu toquei, né, que era o marketing, a venda. Eu poderia ter estudado até um pouco mais o marketing, a venda, antes de tomar essa decisão. Né? Talvez eu não entrasse na construção civil, dissesse não. Talvez eu não soube dizer o não naquele momento. Talvez eu já poderia ter a minha empresa de treinamentos em comunicação oratória 7, 8 anos atrás. E hoje está numa situação, talvez, numa condição que é onde eu quero chegar. Talvez hoje eu já teria chegado. Então, por que eu levei tanto tempo para só agora empreender? Né? Então foram tomadas de decisões, mas não são arrependimentos. Não, são aprendizados. Eu posso colocar como um erro assim, pô, Rafael, né? Eu sei que eu poderia ter lá 7, 8 anos atrás começado a aprender a empreender, sabe? Sei lá, fazer um curso no Sebrae ou ir... Sabe que aqui nessa mesa que sentaram muitos empreendedores, alguns com 40 anos de empreendedorismo, outros com 30, com 20, com 10. E alguns deles disseram o seguinte: eu podia ter empreendido antes. Entendeu? Foram erros. Eu podia ter empreendido antes. Alguns, assim, eu podia ter aberto mais empresas. Entendeu? Olhando para trás, trouxeram erro. Talvez na tua fala tenha um pouquinho tem um pouquinho disso também, né? Mas deu para pegar até... Deu para pegar a ideia. Mas... Eu poderia ter... Tá, tudo bem. Eu empreendi quando eu abri uma construtora. Tá? Mas o que eu quero dizer é que eu poderia ter empreendido no meu propósito, ter continuado o meu propósito, não ter parado. Né? Porque se eu colocasse energia no que eu faço hoje, 8 anos atrás, né? Com certeza eu já teria ajudado mais pessoas. Já estaria porque tu está num segundo ciclo. Aqui tem um conteúdo até no nosso canal aí do YouTube, e eu devo ter comentado em alguns podcasts aqui também, que quem está no Spotify também pode ter assistido ou não. Se tu está no YouTube, aproveita para se inscrever no canal, e assim a gente chega nos 10 mil empreendedores do bem e passa dos 10 mil empreendedores do bem aqui no YouTube. Estamos ali chegando nos 10 mil, e no Spotify também tu pode aí se inscrever, né, e pode deixar já um gostei aí. Se tu ainda não está gostando, pode deixar um não gostei também, fica à vontade, né? Porque essa interação faz com que mais gente assista, porque até o algoritmo ele deve saber, né? Quando tu clica que não gostou, o algoritmo deve saber, não, tu não gostou pelo teu perfil, mas o outro lá vai gostar. Exato.
e eu creio que tem muita coisa boa já que a gente já compartilhou, mas uma coisa que eu ia te pedir é para trazer mais alguns erros, tá? Se tiver mais alguns erros, porque nos erros, olha a riqueza que tu trouxe aqui para a mesa, né? Tu trouxe algo maravilhoso. Mas a questão do tempo, que eu estava falando sobre o tempo. Eu gosto da teoria dos ciclos de 7 anos. Na filosofia e na psicologia, o pessoal olha para a teoria dos setênios. Biblicamente e na cultura judaica, tem os ciclos de 7 dias, meses, anos, que acabam desencadeando lá no jubileu. E tu está num segundo ciclo de empreendedorismo, mas está no teu primeiro ciclo empreendendo na tua área. E tem algumas coisas que depois a gente pode falar mais sobre isso. Mas dá para dizer que tu está no terceiro ano. Entrando no terceiro ano. Entrando no terceiro ano da minha empresa. Da tua empresa, como o Rafael... Isso, mentor de comunicação e oratória. Mentor de comunicação e oratória. E o terceiro ano é um ótimo ano para parcerias, para consolidação de clientela, para firmar novas alianças. Esse terceiro ano é muito propício para isso. Eu estou bem motivado para esse ano de 2026, porque eu sei que tem mais gente com dificuldades, Muita tem gente assim que se esconde atrás, né, do celular, acha que não é bom o suficiente, tem muita gente assim com potencial, com conhecimento, que não sabe como utilizar esse conhecimento ou essa experiência para, dentro da sua área, ajudar outras pessoas ou você fazer o que for dentro da comunicação, né? Você ter não só uma conta no Instagram, no YouTube, mas saber como utilizar da maneira correta, como se comunicar. Alguns líderes, né, que ainda não entenderam que a comunicação ela é fundamental e ela pode fazer com que você seja promovido dentro da empresa ou não. É na venda que a comunicação acontece, ou quando o cliente diz não, como é que eu me comunico com ele, ou como é que eu inicio uma abordagem. Então, eu acredito que tenha muito sobre isso. O medo de falar em público é o maior medo das pessoas? Agora, na verdade, não. É um dos... Tem muita pesquisa que fala, né? Pesquisa americana, pesquisas principalmente americanas, que falam que o maior medo do ser humano é falar em público. Mas não que eu queira discordar das pesquisas, né? Foram feitas pesquisas. Mas é que por trás do medo de falar, tem o medo de falhar, tem o medo de fracassar, tem o medo do julgamento. Perfeito. Então, antes de falar, a gente tem o medo de ser julgado pelo outro. Perfeito. Né? Então, por isso que eu acredito que o maior medo do ser humano é o medo do julgamento. Aí sim... ele está acima do medo da morte, do medo de uma cobra, do medo de elevador, do medo de altura, né? E por aí vai. São outros medos que o ser humano tem. E que está por trás do medo de empreender também. E também porque se tu for analisar, eu nunca tinha parado com alguém para acessar essa reflexão aí que tu promoveu aqui, que é algo muito interessante. Muito interessante. O medo de empreender, o medo de não ser promovido, o medo de ser demitido. Porque o falar o falar ao vivo, né? O falar ao vivo é algo que está ligado diretamente a o julgamento é instantâneo. É instantâneo, né? A gente julga sem querer julgar. Né? Quando alguém chega, por exemplo, perto de você, você olha para a pessoa, em milésimos de segundo você julga, sem querer julgar. Né? Você, claro, não faz aquele julgamento mais pejorativo, algo assim, mas você faz algum julgamento do tipo se a pessoa está bem vestida ou não, se ela é alguém importante ou não, né? A gente tem várias histórias de pessoas que entraram em concessionárias de carro de chinelo e bermuda e que não foram bem atendidos porque simplesmente estava de chinelo e bermuda, né? Não estava de calça, não estava de terno, não estava bem arrumado, né? E a gente muitas vezes julga a pessoa pela aparência e muitas vezes aquele cara ali tem o dinheiro no bolso para comprar o carro à vista. A gente tem várias histórias por aí, né? Então, a gente já julga as pessoas, né, logo de cara, assim. Então, por isso que o julgamento é um medo que o ser humano tem, né? A psicologia explica isso. Mas quando a gente vai se comunicar, obviamente que tem várias técnicas, né, para que a gente se comunique. E como você estava falando, falar, todo mundo fala. Qualquer pessoa fala. A grande questão é o como ela fala, né? Falar qualquer pessoa fala. Agora, será que a pessoa vai conseguir falar com convicção? Será que ela vai passar confiança? Será que ela vai conseguir
conquistar o que ela quer através da conversa? Qual o objetivo que ela quer naquela conversa? Né? Então aí, claro, aí a gente vai entrar nas técnicas de comunicação que são ligadas à postura, ao tom de voz, né? à movimentação, os gestos, né? E aí por aí vai. Maravilha. Que outro erro tu cometeu como empresário? Outro erro como empresário, e que talvez seja um erro que ainda esteja, né? de não poder criar mais canais de aquisição de clientes, de crescer. Aí eu falo de crescimento, né, no empreendedorismo. Né? Talvez eu precise achar uma forma melhor de convencer as pessoas através do marketing, né, a olharem para aquilo que eu sei e elas olharem, pô, o Rafael pode me ajudar. Então, talvez criar funis do marketing ou criar canais de aquisição, né, nesse sentido, que esse é um erro que eu estou cometendo, né? Muitas vezes... E muitos aqui estão cometendo, talvez nós todos. Muitas vezes a gente quer ajudar todo mundo, né? E aí no marketing a gente sabe que ajudar todo mundo você não ajuda ninguém. Você precisa se posicionar de uma maneira, né? Aí a gente fala de posicionamento mais estratégico e tudo mais, tá? Mas eu acredito que ter um posicionamento mais definido vai me levar a atrair mais pessoas interessadas, né? Através de um posicionamento, de deixar de ser mais genérico. Tá? E aí eu estou falando aqui de um erro de marketing, por exemplo. Né? Aí tu já trouxe abriu uma outra porta, que é uma porta maravilhosa, é brilhante, assim, porque num mundo e num contexto global em que as pessoas estão bombardeadas com tudo que é tipo de informação multicanal, né? Aí as pessoas estão com a cabeça cheia de informação, cheia de marcas e de nomes, e aí tu pensa, algum tempo atrás, quem te vem à mente a respeito de tal segmento? Vinha 1, 2, 3 pessoas. Hoje, talvez, já lotou a 7. Porque mais que 7 é difícil de lembrar. E tem várias pesquisas que apontam, tu tenta lembrar mais do que 7 marcas de um segmento. É muito difícil. 7 marcas de carro, 7 marcas de leite, entendeu? E hoje a maioria tá lotado. Claro que o teu segmento ainda tem muito espaço, porque ao mesmo tempo que tem algumas pessoas atuando, é muito difícil tu ter alguém perto, assim, que tenha a autoridade que tu tem, a experiência que tu tem na comunicação e esse propósito, esse brilho no olho para ajudar pessoas na oratória. Isso é raro, né? Isso é raro. Mas tu mesmo falava numa outra conversa que a gente teve, uma mudança simples que tu fez no teu Instagram, foi lá e colocou... Eu estava como Rafael Ferreira Mentor. E aí, quando eu entrei na mentoria de um grande player do mercado de marketing, lá dentro da mentoria eu tive esse insight, eu tive essa sacada. E aí eu digo, realmente, cara, faz todo sentido eu ter o meu nome e o nicho que eu atuo, né? Que é o desenvolvimento pessoal, que é a oratória. Então eu mudei de Rafael Ferreira Mentor para Rafael Ferreira Oratória. E foi aí que uma profissional do RH de uma empresa aqui de Santa Maria me procurou. Ela digitou oratória no Instagram e apareceu primeiro o meu nome, cara. Que maravilha. E ali a gente começou a conversar. Eu fiz reuniões virtuais e presenciais, onde a gente fechou negócio ali por causa de uma sacada. E aí tu trouxe o erro, mas trouxe a solução, claro, o aprendizado. Exato, eu tava sempre ali achando que eu sou mentor, então eu sou Rafael Ferreira Mentor. Tinha um monte de gente colocando no Instagram mentor. Pô, tudo bem, mas mentor de quê? Como é que a pessoa vai saber, né, do que você lida? E esse é um exemplo que vale a pena assim, ó. O cara que coloca mentor, no geral, ele ou vende para mentores
ou ele forma mentores. Exato. Que é o meu caso. Isso aí. Entendeu? O meu caso, o meu cliente-alvo, uma parcela do meu cliente, meu público ideal são os mentores. Quem já é mentor. Entendeu? É pro cara que é mentor, que eu digo, eu tenho algumas estratégias, tenho a publicação de livros, tenho alguns recursos, assim como eu também formo mentores. Tenho a escola do mentor. Aí eu coloco o mentor lá para captar mentores. Isso. Agora, muitas vezes o cara vai lá e coloca mentor. Tá, mas quem que tu atende? Não, eu atendo mulheres 40 a mais. Então não faz sentido tu ser mentora. Exatamente, entendeu? Faz sentido tu colocar o teu nicho. Então, uma baita sacada aqui. E eu acho que falando do erro ali, talvez o terceiro erro tenha sido um pouco de sabe, a teimosia, assim, de sempre achar que eu tô certo. Não, é aquilo ali mesmo, não vou errar, não, é isso aqui. Acreditar demais, confiar demais. Eu acho que esse excesso de confiança nos leva a alguns erros. Tá? Então, muitas vezes, no meu empreender, o excesso de confiança me trouxe muitos erros, né, que me prejudicaram de alguma maneira. Então, esse erro de achar, não, é isso aqui, ponto final, não dá. O que eu aprendi vamos olhar aqui com carinho como é que eu poderia ser diferente para ter um resultado diferente. Será que se eu mudar o meu @ no Instagram, eu vou ter um resultado diferente? Será que se eu fizer deixar de ficar pensando sempre da mesma maneira, será que eu não posso, de repente, buscar uma ajuda com um amigo, um parceiro, com um grupo de mentoria que eu faço parte e ser transparente? Olha, eu estou com uma dificuldade. Então, o simples fato de você pedir ajuda, né, de você buscar outras pessoas que têm conhecimento, né, e eu acho que também com isso, uma coisa que é muito legal compartilhar aqui tenha um mentor. Eu poderia ter tido um mentor lá atrás. Eu só fui ter um mentor ano passado, ano retrasado, talvez, entende? Que eu fui entender esse negócio de ter um mentor. Então eu comecei a ter que tipo de mentores, Rafael? Um mentor de finanças, que é super importante hoje, né, para você entender como funciona as finanças pessoais, ser diferente da finança pessoal da finança da empresa, né? O caixa da empresa não pode se misturar com o pessoal. Então a gente precisa ter um mentor de finanças. A gente precisa ter um mentor para você do marketing, por exemplo, né? Que é onde a coisa acontece, é o coração, muito dinâmico, né? Já está sempre atualizado. Exatamente. Então, um mentor de marketing para entender como funciona também um pouco de venda. Então, eu tive alguns mentores aí que me ajudaram a alavancar a minha empresa. Eu deveria ter feito isso antes, que é o que muita gente que senta aqui fala. Puxa, eu poderia ter empreendido antes, eu poderia ter tido... E eu posso falar aqui, eu poderia ter tido um mentor antes. E já apareceu aqui nessa mesa várias vezes 8, 9 anos atrás. Apareceu isso antes porque muitas vezes o empreendedor, ele é solitário, né? É solitário na visão. Começa por... Ele enxergou algo que não tem ninguém vendo, muitas vezes nem na família. Ele está vendo algo que a família dele não está vendo. E aí ele está sozinho. Né? E aí muitas vezes a gente vai lá em alguns que ainda tem um perfil mais que são mais cheios de si até, um pouco mais confiantes, como tu mesmo disse, vai lá e quer fazer sozinho, quer fazer do seu jeito, né? E não pede ajuda. E isso acontece conosco em alguma área, com certeza, em toda, e no meu caso, em muitas áreas, entendeu? Tenta sozinho até entender que... Você, né, está no fundo do poço, agora eu preciso de ajuda, né? Então a gente começa a buscar ajuda só quando está no momento ruim. Não. Hoje eu tenho mentores mesmo estando num nível bacana, legal. Então eu quero continuar tendo esses mentores. E aí, uma outra questão também, mentor de comunicação, de oratória. Quem é que tem hoje? Né? Pouquíssimos. Não, mas eu não quero ter porque, puxa vida, né? Eu tenho medo de ser julgado, tenho medo disso, tenho medo daquilo. Pô, imagina você não ter alguém que vai te direcionar na tua carreira para se comunicar melhor, para vender mais, para botar mais dinheiro no bolso através da comunicação, né? Também é uma perda. Então, o mentor, seja da área que for, né? É importante a gente ter alguém que nos dê um norte, que seja um GPS, né, que vai nos guiar. Ele vai nos dizer para qual, tem essas duas direções, qual pode ser melhor. Olha, quem sabe você vai por aqui, vai por ali. Eu acho que isso aí de ter mentor hoje é fundamental. Eu poderia ter tido lá atrás. Fundamental.
Tem gente que eu acredito que precisaria ter mentor em todas as áreas da roda da vida. E especialmente, sabe quem são as pessoas que eu sugiro que tenha mentor em todas as áreas? Os que leem pouco. Entendeu? Porque aqueles que estudam um pouco, leem pouco, é vital tu ter mentores. Porque senão tu vai perder um tempo brutal aí. Porque pensa o seguinte, cara, tu pode não ter uma mentoria com o autor da metodologia XYZ. Mas se tu ler o livro do cara, se tu fizer o curso do cara, se tu tiver algum acesso à obra, tu vai talvez até conseguir lidar melhor com outros mentores. Porque tem gente recebendo mentoria extremamente superficial. Total. Mas para quem não enxerga nada, tu ter uma mentoria com alguém que tem um olho, é aquele clichê do em terra de cego, quem tem um olho é rei. Já ouviu essa? Com certeza. Né? Então tem muito mentor que às vezes só tem um olho, né? Mas tá tudo certo. Agora, tu tá ouvindo um cara que sempre estudou, gosta de estudar, é mentor, entendeu? Tem experiência e tá dizendo, eu tenho mentores e valorizo ter mentores para ir para o próximo nível. Isso é algo bem interessante. Exatamente. Então, essa questão de ter mentor, também não adianta nada você dizer assim, eu não leio nada, agora o mentor vai fazer tudo para mim. Não dá para a gente pensar que o mentor vai fazer tudo pela gente. A gente precisa captar as informações, o conhecimento, a experiência para dar um norte. Agora, se você só esperar que o mentor vai fazer por ti, não vai. Se eu, na minha mentoria, eu não tenho como falar em público pelo meu mentorado, ele vai ter que falar. Eu vou dar um norte. Eu vou passar algumas técnicas do que eu já fiz e deu certo, o que não deu certo. Olha, é assim. A estrutura de você começar a falar numa palestra. Olha, você pode seguir essa estrutura. Como é que você fica mais confortável, né? Então, eu vou dando alguns subsídios para que essa pessoa consiga se comunicar, né, de uma maneira que ela vai trazer confiança, vai trazer segurança. Agora, eu não posso ir lá no palco para ela e palestrar para ela. Quem vai fazer é ela, né? Agora, eu tenho uma pergunta para ti aí, que na verdade é uma oportunidade de tu transbordar na vida desses empreendedores que estão conosco aqui uma estratégia, né? Uma estratégia que ele pode utilizar para comunicar melhor ou para falar bem, ou falar agora. Ou trave para sempre. Ou travar para sempre, né? Fale bem ou trave para sempre. Fale agora. Fale agora ou trave para sempre. 5 dicas. 5 dicas para o cara que quer falar agora bem, melhor e não travar para sempre. 5 dicas. Primeira dica, ouça mais e fale menos. Antes de você falar, ou antes de você abrir a boca, você precisa ouvir. Se você está numa relação de cliente, você quer vender alguma coisa para alguém, antes de você falar sobre o seu produto ou serviço, primeiro ouça. Esse é o primeiro. Maravilha. O segundo é você precisa ter a empatia pelo outro. É sentir o que realmente o outro quer, as necessidades, e aí sim você se comunicar e ver se o seu produto ou serviço serve ou não. Mas aí você precisa se comunicar, obviamente, com autenticidade. Né? Autenticidade. Eu acho que pode vir, eu falei da empatia, mas vamos lá. Essa autenticidade, quando a outra pessoa percebe que você é autêntico, para mim essa talvez seja a regra número 1 da comunicação. Né? Ela está junto ali com o ouvir. Tá? Então, o ouvir e depois você precisa ter autenticidade, você precisa encontrar a tua essência. De saber quem você é falando, né? De quem você é vendendo, quem você é palestrando, o que você quer passar lá. Então, essa autenticidade vem, né, como a segunda dica. Né? Procure encontrar a tua autenticidade na tua comunicação sem querer copiar os outros. Interessante. Tem um monte de gente na rede social que quer imitar guru, porque o guru lá tem 500 mil de seguidores e ele acha que se fizer a mesma coisa, se comunicar da mesma maneira, também vai conseguir. Então não copie ninguém, seja autêntico. Depois que você é autêntico, você precisa entender como o teu cérebro funciona, como é que você funciona ao falar em público. Aí a gente entra na parte mental, na parte da inteligência emocional.
Como é que funciona o nosso cérebro? Bom, o nosso cérebro, quando a gente... tudo que é novidade, tudo aquilo que a gente, por exemplo, a gente nunca... você nunca falou para 100 pessoas ou mais do que 100 pessoas ao vivo, você tem essa oportunidade de falar. Não diga não. Diga sim, eu quero ir lá. Eu quero transbordar o meu conhecimento. Vai lá e transborde. Agora, você precisa saber se o teu nervosismo te atrapalha ou te ajuda. Muitas vezes as pessoas pensam que o medo ele é ruim, mas se eu olhar o medo como um amigo e não como inimigo, eu vou dizer, o medo está aqui para me ajudar, mas me ajudar como? O medo está aqui para me ajudar, para me dizer, te prepara. Né? Te prepara. Então, essa preparação ela é fundamental, né? Como uma terceira dica aí. Te prepara para falar em público. Não simplesmente fale de improviso. Né? Busque se preparar antes para que você esteja... Você não vai ficar perfeito, mas que você esteja um pouco melhor. E a cada apresentação ao vivo, em público, cada gravação de podcast que você for convidado, cada vídeo que você gravar na rede social, você vai ficar ainda melhor. Perfeito. Né? O outro ponto é, não espere a perfeição. Não espere ser perfeito. Não espere que a tua comunicação seja perfeita. Faça, grave o vídeo com as condições que você tem, com o seu equipamento, o seu celular, a sua luz, a sua casa, o seu escritório, seja onde for. Grave com a condição que você tem hoje. Não espere comprar o melhor equipamento, o melhor celular, a melhor luz, a melhor tela. Não espere. Fale agora. Se você tem um conhecimento, vai lá e faça a diferença na vida de alguém. E em quinto, já chegamos no quinto? Já, tá no quinto. No quinto, por último, eu diria... Seja honesto contigo, seja verdadeiro na tua comunicação. Não queira mentir para alguém, não queira falar algo que não seja verdadeiro daquilo que você conhece. Né? Ou talvez eu possa dizer que entenda como são os seus gestos. Você tem que entender o seguinte, a comunicação, a maior parte da boa comunicação, ela está na sua expressão do corpo, o gesto, a postura, a expressão facial. Então, jamais fale com um tom de voz monótono. Sabe aquela pessoa que sempre fala no mesmo tom de voz e aquele tom de voz faz a outra pessoa não prestar mais atenção. Então, trabalhe o seu tom de voz, aumente a sua velocidade, faça pausas, como eu acabei de fazer. São coisas estratégicas que vão melhorar a tua comunicação. Então, seja honesto contigo. Faça esses gestos de forma espontânea. Entenda que a tua comunicação ela é a postura, a expressão corporal e o tom de voz. Né? Tem pesquisa que fala, tom de voz é 38% da comunicação, a expressão corporal 55% e palavras são 7%. Mas palavra não é importante? Mas sem tom de voz, sem expressão corporal, ela não é nada. Muito, muito, muito lindo. Eu fiz uma pergunta aqui que é pergunta para mentor, né? E assim o host trabalha menos. Eu digo, me traz 5 dicas, né? Vamos ver se eu peguei as 5. Não sei se alguém tomou nota aí. Se alguém tomou nota, pode escrever nos comentários aí. A dica número 1 é ouça mais e fale menos. A dica número 2 é seja autêntico. A dica número 3 tem a ver com conhecer o funcionamento do cérebro e é o seguinte, se prepare lidando com medo, né? Se prepare antes de falar. O quarto é não espere ficar perfeito. O aprender está no fazer, vai falar melhor falando. Exatamente. Né? E o quinto, para fechar, aí vai pro nível de cima, que é postura, tom de voz, né? Para complementar essa comunicação poderosa. É lindo quando a gente... Aí tem uma estratégia poderosa aí, é um mini curso de comunicação e oratória com o Rafael Ferreira. Esse aqui é o nosso episódio 52, onde nós estamos fechando a primeira temporada dessa jornada aí do podcast da Rede de Empreendedores. Já comecei agradecendo e honrando as vidas das pessoas que estão conosco aqui. Agora, que bom que tu aí, empreendedor do bem, está conosco aqui nessa jornada. Deixa aí o teu comentário, deixa aí o teu like,
se inscreva para ser avisado das próximas temporadas. Está vindo aí a Rede de Empreendedores TV, a Web TV da Rede de Empreendedores, aplicativo iOS, Android, multiplataforma, transmissões aí de vários eventos híbridos, enfim, muita coisa, programas, novidades, né, para a gente estar junto. E eu quero fechar esse nosso episódio 52 te pedindo para tu olhar para essa câmera aqui. Essa aqui é a câmera que está te filmando direto, é aquela através da qual os cortes aí contigo vão ser feitos. Mas agora, nesse momento, eu peço para te olhar para aquela câmera e imaginar que dentro dela ali está o empreendedor que precisa da mensagem que tem aí nesse coração, aí, algo para transbordar na vida dela. Então, deixa uma mensagem para ele, é uma mensagem final aí do nosso episódio 52, que me honrou muito a tua presença aqui. Para mim foi muito transformador, assim, foi muito legal e eu gosto desse bate-papo, né, porque a gente tem uma interação muito legal e as pessoas acabam aproveitando de alguma maneira. Né? Então, teu recado aí para esse empreendedor do bem aí que está conosco até o final. Olha, meu caro empreendedor, eu não te conheço, não sei que idade tu tens, mas eu sei que se você acompanha aqui a Rede de Empreendedores, o podcast, você é um empreendedor que quer crescer cada vez mais. Não há como você crescer se você não entender sobre comunicação. Como é que você se comunica com o teu colaborador? Como é que você se comunica com o teu sócio? É uma comunicação mais passiva, aquela em que você não sabe dizer não? Aquela em que você aceita tudo, ou é uma comunicação mais agressiva? Não sei o teu perfil, mas saiba que é através da comunicação que você vai buscar o próximo nível, que você vai buscar a transformação que você quer da sua empresa. Então estude comunicação, busque um mentor de comunicação, aprenda quais são as técnicas que mais fazem sentido para ti. E através disso você vai conseguir evoluir aos poucos, e é no teu tempo, não é no tempo do outro. Muitas vezes as pessoas vão te dizer: mas você está atrasado na tua comunicação, você já deveria ter feito um curso de oratória, você já deveria ter contratado alguém, um mentor para te ajudar. Tudo no seu tempo, mas também não leve tanto tempo assim. Não seja tão displicente nessa questão. Busque aprender comunicação e você vai ver que a comunicação vai transformar muita coisa, muitos resultados na tua carreira e também na tua vida pessoal. Maravilha. E assim nós fechamos esse episódio 52 e fechamos essa temporada com muita gratidão e nos encontramos no próximo episódio, na próxima temporada. Que Deus abençoe a tua vida, a tua família e os teus negócios. Até breve e muito gratidão. Obrigado. Gratidão sempre eterna, cara. Maravilha. Muito obrigado pela nossa amizade e parceria. Maravilha. Valeu, é uma honra. Tchau, tchau.